Olá meninos e meninas, a gente vai começar essa semana uma série de micro videoaulas explicativas sobre o conteúdo que a gente vai estudar, já que a partir dessa semana a gente vai começar a estudar conteúdos novos. E o primeiro conteúdo que a gente vai fazer nessa micro videoaula vai ser o iluminismo, né, que vai ter como a primeira grande repercussão a independência dos Estados Unidos, que a gente vai ver brevemente, certo? O iluminismo, ele vai ser um movimento filosófico que vai acontecer dentro da Europa, principalmente dentro da França, depois outros países. Os franceses vão ser os principais pensadores do iluminismo. E ele vai ter como principal característica a valorização da ciência e da razão. Os ideais iluministas, eles vão ser os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que depois vão acabar se tornando os ideais da Revolução Francesa. Nesses ideais iluministas, nessa valorização da razão e da ciência, o ser humano ele vai passar a ter mais valor do que tinha antes. Ele vai passar a assumir uma figura central, a ciência, a razão vai assumir uma figura central, e esses pensadores eles vão defender direitos, vão defender ideias que vão acabar servindo de base para nossa democracia, para a nossa sociedade moderna, inclusive a sociedade brasileira. A nossa Constituição Federal, né, que é a lei que rege o nosso país, é inspirado nesses ideais que foram difundidos aqui no século das luzes, que é o século XVIII, dentro da Europa, ok? Os iluministas, eles trabalhavam com essa ideia de luz e trevas. O que eram as trevas? As trevas era o regime que a Europa vivia durante o período da Idade Média e o período da Idade Moderna. Esse regime era baseado num tipo de pirâmide, aonde o rei e a igreja ficavam no topo, explorando o povo que era formado tanto por camponeses como por pequenos comerciantes e até a grande burguesia, que vão ser os principais beneficiados por essas ideias do iluminismo, eles estavam nesse grupo do povo. E os iluministas diziam que a religião, ela atrapalhava as pessoas. A religião, ela trazia trevas para as pessoas, porque elas faziam com que as pessoas não raciocinassem por conta própria. Elas faziam com que as pessoas pensassem apenas aquilo que a igreja queria que elas pensassem, que a igreja permitia que elas pensassem. Então elas diziam que, esses filósofos diziam que o antigo regime e a religião eram as trevas, enquanto que a luz era a ciência e a razão, o uso da ciência, o uso da razão. O desenvolvimento dos conhecimentos científicos levaria o ser humano à luz, que era a luz que a ciência pode proporcionar, certo? Dentre esses movimentos, nós vamos ter o movimento dos enciclopedistas, que vai ser um movimento onde eles vão juntar os principais filósofos, né, os principais escritores do mundo, e eles vão passar a escrever verbetes sobre todos os conhecimentos que eles conheciam do mundo. Tudo que era conhecido, tudo que era científico, tudo que era sabido naquele mundo, naquele período, vai passar a ser escrito em livros. Esses livros vão ser organizados em ordem alfabética para que as pessoas pudessem ter o máximo de conhecimento possível. Dessas enciclopédias que hoje a gente tem nas redes sociais, né, na internet, a Wikipédia, que é uma enciclopédia livre. A Wikipédia, ela tem benefícios, mas também tem perigos, porque qualquer pessoa pode ir lá e acrescentar um verbete. Mas tudo que a gente quer saber, a gente procura na Wikipédia e a Wikipédia acaba trazendo essa informação para nós. Vem dessa ideia iluminista da enciclopédia. Vai ser nesse período também que a gente vai ter o surgimento do movimento liberal, que vai ser a principal base econômica do capitalismo, do sistema capitalista. Vai ser criado por um filósofo chamado Adam Smith, e ele vai criar essas bases do liberalismo, dizendo que o ser humano, um dos direitos do ser humano é o direito à propriedade privada, direito a ter aquilo que é dele, e aquilo que é dele pertencia a ele, e o Estado, o governo, ninguém tinha direito de tomar aquilo dele, nem se meter naquilo que era dele. Também vamos ter nesse período o despotismo esclarecido. Alguns países da Europa, eles vão continuar com o antigo regime, com a religião como a base. Mas para eles poderem se tornar países modernos, eles vão chamar nobres
que tinham esse conhecimento iluminista para que eles os auxiliassem na administração do reino. E entre os mais famosos que a gente tem o Marquês de Pombal, que vai se tornar o administrador de Portugal e vai ter grande interferência na história do Brasil, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, certo? Então eram pessoas que iam auxiliar o rei com esses conhecimentos iluministas. Alguns outros países, né, que a gente vai ver também mais para frente um pouquinho mais, né, do que vai acontecer nesses países, e a própria Inglaterra, que a gente estudou quando estávamos na escola, eles vão tirar o rei de cena e vão colocar outros representantes eleitos pelo povo. E esses representantes, eles estão aqui dentro desses ideais de iluminismo, certo? Que são a participação popular dentro do governo, dentro do Estado. Então, por isso que o iluminismo ele vai ser a base dessa democracia moderna, do sistema que a gente tem hoje no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na França, na Inglaterra. Tudo é inspirado nesse modelo iluminista. O principal movimento, o primeiro movimento, na verdade, que o iluminismo vai inspirar, vai ser o movimento de independência dos Estados Unidos. O processo de independência dos Estados Unidos, quando a colônia dos Estados Unidos se torna independente da Inglaterra, vai ser inspirado nesses ideais iluministas. E a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que vai ser a primeira Constituição, né, e a única Constituição que os Estados Unidos têm até hoje, vai ser o primeiro documento baseado nesses ideais iluministas, que é a Constituição dos Estados Unidos. Quando a gente vê muito em filme, desenho animado, que fala, né, do 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, que se fala da Constituição, dos direitos e dos deveres, principalmente de muitos direitos que os cidadãos estadunidenses têm, todos esses direitos são inspirados nesses ideais iluministas. Aqui do lado eu tenho para vocês um quadrinho falando um pouquinho sobre o iluminismo, que eu mandei para vocês no WhatsApp, que é um quadrinho para ilustrar e para ajudar a gente a entender um pouquinho o que foi esse movimento, certo? Então vai acontecer no século XVIII, a França vai ser o país central, vai ser o país que vai começar esse movimento. Vão ser contra o absolutismo, né, que é o poder do rei, centralizado na figura do rei. A sociedade dividida, né, como eu falei, povo, nobreza e a igreja no topo, que era uma sociedade desigual. Contra a ideia do Estado controlar o dinheiro, o Estado controlar a economia. Então eles eram a favor do liberalismo, né, que vai ser esse ideal defendido pelo Adam Smith, que era o que a gente chama de antigo regime. As características, né? A valorização da razão, a razão era a luz, a fé eram as trevas. Os conhecimentos eles vão passar a ser divulgados dentro da Europa, principalmente por conta da enciclopédia. Vão valorizar a dúvida, o questionamento, a curiosidade, o fato de perguntar, o fato de você ter dúvida, de você querer conhecer um pouco mais, vai ser valorizado no iluminismo. Vai ser também a base do nosso sistema educacional, certo? O nosso sistema de escola, a divisão dos conteúdos das matérias, a divisão dos professores especialistas em cada área, vem dessa ideia de iluminismo. E você perguntar o que você tem dúvida, também é uma coisa fundamental nesse ideal iluminista. E a defesa do direito de propriedade privada, o direito do liberalismo. Eu tenho o meu direito a ter a minha terra, eu tenho o meu direito a ter o meu bem, e o Estado, o governo, não pode se meter nesse direito que é meu, certo? A burguesia vai ser o principal grupo social que vai apoiar o liberalismo, que vai apoiar o iluminismo, porque eles tinham muitos interesses financeiros. Lembra que a burguesia que é só dinheiro. Dentro da parte da política, esses ideais iluministas, eles vão, né, influenciar na formação de constituições, na ideia da igualdade jurídica, todas as pessoas são iguais diante da lei, na ideia dessa separação de poderes, judiciário, legislativo e executivo, onde um poder não é mais importante do que o outro, os três eles precisam conversar e falar a mesma língua para que o país ele possa andar, para que o país ele possa funcionar. Então o judiciário, o legislativo e o executivo eles têm que andar em comum acordo dentro da lei. E a representação eleitoral, aqui no caso
vai ser censitário, ou seja, quem tinha direito a voto, quem não tinha, não podia votar. Deixa eu ver mais o que. Nós vamos ter, né, pensadores, que vocês vão ver no livro, e depois também tem outras ilustrações que eu mandei para vocês. Dentre os mais importantes, né, Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Vamos ter também Adam Smith, David Ricardo, que vão ser na parte do liberalismo econômico, na parte econômica. E o iluminismo, vai influenciar revoluções, tanto nos Estados Unidos, no continente americano, porque as independências que a gente vai ter na América Espanhola, no Brasil, também vão ser inspiradas nesse movimento iluminista. E nós vamos ter também, principal, vai ser a Revolução Francesa, que é o conteúdo que a gente vai estudar nas próximas semanas, ok? Qualquer dúvida, chame no WhatsApp, que assim que eu puder, eu respondo a vocês. Beijinhos, até a próxima!